O testemunho interior. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 16. Já foi difícil para você ouvir a voz de Deus? Você já se viu preso em alguma situação confusa e precisando de conselhos, e mesmo depois de orar e ler a palavra, ainda não tinha certeza do que Deus queria que você fizesse? Eu tive essa experiência. Aliás, todos os crentes em um ou outro momento passam por isso. Geralmente, primeiro conhecemos a palavra de Deus escrita e colocá-la em prática vai mudar a nossa vida. Existem decisões mais simples que a palavra de Deus escrita já nos dá uma direção. Por exemplo, um contador crente recebe a proposta de fazer a contabilidade de um motel. Uma moça crente pode receber a proposta de namoro por parte de um homem casado. Estes podem se lembrar de: e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Efésios 5, versículo 11. Mas quando se trata de decisões para as quais não há uma resposta direta na palavra, normalmente não sabemos o que fazer. Por exemplo, decisões como para qual cidade se mudar e outras coisas assim. Mas sabe de uma coisa? Quando perguntamos a Deus sobre algo, Ele responde. O nosso maior desafio é aprender a entendê-lo quando nos responde. A palavra escrita de Deus e o testemunho interno são duas coisas diferentes, mas nunca se contradizem, pois ambos são uma parte vital de nossa caminhada no Senhor. Por exemplo, Deus esperava que Israel obedecesse à sua palavra escrita. Veja o que ele lhes disse. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Jeremias 7, versículo 23. Deus também queria que eles conhecessem sua vontade em situações específicas. Isso aconteceu quando Israel conquistou Jericó. O povo obedeceu à voz de Deus. Caso contrário, onde mais eles teriam conseguido aquele estranho plano de batalha? Não estava na lei de Moisés e nunca teria ocorrido a ninguém que marchar em volta da cidade por 7 dias seria uma grande estratégia militar. Mas como Deus fala conosco, Ele grita para nós do céu? Normalmente não. Em Romanos 8, diz que o Espírito Santo dá testemunho com nosso espírito. Isso significa que as instruções de Deus vêm de dentro, não de fora. É possível que, ao ouvir a voz de Deus, você se pergunte: Senhor, és tu ou sou eu? Isso porque Deus geralmente não coloca pensamentos diretamente em sua mente, mas fala ao seu espírito e seu espírito converte a voz de Deus em pensamentos. A minha experiência e a de muitos outros nesse sentido é de que Deus nos dá paz interior em relação a uma decisão que Ele está nos apoiando ou mostrando a direção. Mas Deus, que é o Deus todo-onipotente, pode usar de várias maneiras para falar conosco. Comece hoje a prestar atenção ao testemunho, ao conhecimento, ao conselho e à voz mansa e delicada que você sente por dentro. Meu irmão e minha irmã, se soar como sua voz quando você ouvir Deus falando com você, não se surpreenda, é você. É o seu espírito que está sendo influenciado pelo Espírito de Deus. Quando você nasceu de novo, seu espírito se tornou o melhor conselheiro porque renasceu do Espírito de Deus. Você tem a natureza dele. E o Espírito Santo vive em seu espírito para ensiná-lo e guiá-lo na vida. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.